No último vídeo nós falamos sobre as maiores fake news envolvendo os personagens de Dragon Ball. E hoje, para finalizar essa série, nós vamos falar sobre as maiores fake news envolvendo a dublagem de Dragon Ball. Erros que aconteceram na dublagem que acabam confundindo os fãs. Então, vamos lá. Dr. Gero era o líder do exército da Red Ribbon. Esse pequeno exemplo de alterar o conteúdo original aparece durante o arco Trunks na dublagem em inglês de Dragon Ball Z da Funimation, enquanto Trunks está explicando a situação do futuro para o Goku. No entanto, como é claramente mostrado em Dragon Ball, o líder do exército Red Ribbon é o comandante vermelho, que é substituído pelo ajudante Black após seu assassinato. Na verdade, o Dr. Gero não é mencionado durante Dragon Ball clássico. A primeira referência a ele é quando Trunks explica a Goku por que ele voltou do futuro. Mesmo assim, a versão original em japonês simplesmente diz que ele era um cientista maluco que trabalhava para eles. Os escritores da Funimation, a expandir o papel de Gero, se meteram em um buraco do qual não tem como sair, afirmando que ele era o líder da organização. Tal Pai Pai era um general do exército Red Ribbon. A ideia na versão em inglês que esse personagem era um general está presente durante o arco dos androides de Dragon Ball Z. Infelizmente, Tal Pai Pai era na verdade só um assassino profissional, originalmente contratado pelo comandante Red para matar aquele maldito garoto Son Goku. Quando a Funimation finalmente conseguiu completar a dublagem de Dragon Ball, eles perceberam esse erro e o rebatizaram de Mercenário Tal, mas o estrago já estava feito. Gohan tem 5 anos e meio quando Dragon Ball Z começa. Você notará que quando perguntado sobre sua idade, Gohan está segurando 4 dedos. Isso porque, na verdade, ele tem 4 anos. Esse foi mais um exemplo de erro bobo da Funimation. Supostamente, o raciocínio era que era impróprio na televisão bater diretamente em crianças tão jovens, e Gohan seria atingido de verdade em breve, lá na luta contra o Nappa. Envelhecê-lo por 1 ano e meio foi uma maneira que tentaram para poder se livrar disso. Infelizmente, eles tiveram que seguir essa lógica ao longo da série, o que resulta em Gohan sempre sendo pelo menos 1 ano mais velho do que deveria ser nessa dublagem. Isso leva a umas convenções de nomenclatura que, se você parar para pensar, são estranhas. Por exemplo, o Gohan na saga Saiyajin Frieza é conhecido só como Gohan, e o Gohan na saga do Cell é conhecido como Teen Gohan, como se ele fosse uma espécie de adolescente. Mas na época, o Gohan só tinha 10 anos, então ele ainda era uma criança. E tudo isso acontece por causa desse erro de dublagem da Funimation. E talvez nem erro, talvez tenha sido proposital. Mas enfim. Bulma conhece Goku desde os 5 anos de idade. Essa aqui foi uma linha inserida na dublagem em inglês de Dragon Ball Z durante o arco Trunks. Parece simplesmente que os escritores da Funimation, não tendo o diálogo original para usar como referência, não sabiam realmente quantos anos o Goku tinha quando Bulma o conheceu, e imaginaram que ele parecia ter uns 5 anos, e ficou por isso mesmo. O que não faz sentido, porque o Goku tinha 12 anos quando ele conheceu a Bulma, e a Bulma tinha 16. E o Goku inclusive admite isso claramente durante o 21º Tenkaichi Budokai. E na versão da Funimation ele fala isso, ele fala que ele tinha 12 anos. Então como é que eles não sabiam disso lá na saga do Trunks? Eu não faço a menor ideia, eu só sei que isso aí foi um vacilo deles gigantesco. Bardock era um cientista brilhante. Essa aqui é só uma... Eu não sei nem de onde que eles tiraram isso. É só uma desinformação criada pela Funimation. Quando o Vegeta cria a lua falsa, ele afirma que a técnica foi desenvolvida pelo pai do Goku, dizendo que ele era um cientista brilhante. Funimation provavelmente não tinha intenção de ir longe o suficiente na série para realmente ter que lidar com o Bardock. Como claramente visto no especial de TV, ele está longe de ser um cientista brilhante. Ele era só um guerreiro de baixo nível, mas com alto poder de luta e que tinha uma habilidade de premonição igual aquele filme de terror meia boca. Tá, meia boca é o 4, o resto é bom. Além disso, o Vegeta explica que apenas alguns Saiyajins são capazes de executar a técnica necessária para criar uma lua falsa. É altamente improvável que Bardock, nada mais do que um guerreiro Saiyajin de baixo nível, seja capaz de fazer isso. Tenshinhan pode fazer crescer membros perdidos. O amputamento do braço de Tenshinhan pelas mãos de Nappa é uma das partes mais violentas da luta contra os Saiyajins, mas ao mesmo tempo era praticamente impossível para a Funimation evitar essa cena. Então, o que eles deveriam fazer por causa dos padrões de censura que eram muito gigantescos? Fingir que isso aí que o Tenshinhan sofreu não era grande coisa, é claro.
O involuntariamente cômico, abre aspas, basta esperar até que cresça de volta, foi o que os redatores da dublagem decidiram fazer para tentar amenizar a situação, fazendo parecer que o braço do Tenshinhan ia se regenerar. E lembrando, o braço do Tenshinhan foi removido sem anestesia e com muita perda de sangue. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Basta esperar até que cresça de volta. Meu Deus, cara, meu Deus. A dublagem em inglês de Dragon Ball tem umas coisas, cara, que puta que pariu. O Tenshinhan não pode fazer os seus membros crescerem de volta. O que ele pode fazer ali de sobre-humano é usar uma habilidade chamada Shioken, punho de 4 braços, onde 2 braços brotam das costas dele, mas esses braços são apenas uma vantagem da luta e não são permanentes. As únicas pessoas que podem fazer membros regenerarem são os Namekuseidins e Cell, e futuramente também os personagens de Dragon Ball Super, mas eu não vou entrar em spoilers. E além disso, se o Tenshinhan realmente podia ter feito crescer um braço quando ele precisava, por que ele não fez? Aqui, mais uma vez, o bom senso prevalece. E para finalizar esse vídeo, que obviamente vai ser um pouquinho mais curto, os personagens vão para a próxima dimensão. O conceito de uma dimensão foi criado pelos primeiros escritores da dublagem da Funimation para substituir o conceito de morte, já que a censura estava muito pesada por parte do Saban, o distribuidor do anime na época. No entanto, não está tão longe assim de ser verdade. No original em japonês, os personagens morrem, mas morrer é considerado passar para um outro mundo. Morte e outro mundo são considerados a mesma coisa na versão japonesa, ao invés de tentarem fazer serem 2 reinos completamente diferentes. Ou seja, ao assistir Dragon Ball legendado em português com a dublagem da Funimation e você vê o Yantia, Tenshinhan, Cause e Piccolo ficarem presos na próxima dimensão durante a luta contra Nappa, lembre-se de que eles simplesmente morreram. E esse termo só foi criado por causa da censura. E é isso. Tchau.